Olá, bem-vindos a mais uma edição do programa Pensando em Educação, uma iniciativa da UCIP Pira 21, em parceria com a TV Unimep e a Rádio Educativa FM. Em 2012, nós recebemos a professora Maria Guiomar Carneiro Tomazello, que é coordenadora do Núcleo de Educação em Ciências da Unimep e professora do programa de pós-graduação em Educação, também da mesma universidade, para nos falar sobre as diretrizes curriculares nacionais para a educação ambiental. Como o programa teve na época uma boa repercussão, decidimos retomar o assunto e voltar a conversar com a professora sobre as diretrizes, sobre a educação ambiental e sobre projetos que envolvem universidades e escolas. Professora Magui, obrigado pela sua participação. Bom, eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui novamente falando sobre esse tema. E para nós começarmos, você poderia nos fazer uma retrospectiva sobre a questão da educação ambiental no Brasil? Sim, eu acho importante porque não é algo novo, né? Em 1981, com a Política Nacional de Meio Ambiente, já aparece a questão da educação ambiental em todos os níveis, né? Depois, com a Constituição, 1988, a Constituição Federal, volta-se a falar da educação ambiental, da necessidade da educação ambiental em todos os níveis de ensino, né? E depois, em 1999, a publicação da Lei a Política Nacional de Educação Ambiental, né, 1999, e como isso... Como nada aconteceu, quando eu digo nada aconteceu, ou seja, nenhuma mudança efetiva, né, nos currículos, então, em 2012, né, foram formuladas, então, algumas normativas que são as diretrizes curriculares nacionais para a educação ambiental, que, de certa forma, orienta, né, os professores, os educadores, os gestores, né, de como essa educação ambiental, de que educação ambiental nós estamos falando, né? Então, nós podemos ver que isso não é novo, né? Que a educação ambiental ela já está presente na legislação como algo obrigatório, né? Mas isso não tem acontecido, infelizmente, né? E é obrigatório tanto para universidades como também para então, escolas. Isso, interessante destacar que já em 1981, na Política Nacional de Meio Ambiente, já se falava educação ambiental em todos os níveis de ensino. Em todos os níveis, a gente imagina você ter educação ambiental no nível fundamental, no ensino médio, né, no ensino superior, na pós-graduação, né? E nas diretrizes curriculares nacionais, né, fica muito claro como fazer isso, que educação ambiental nós estamos falando, e há um destaque, é interessante a gente colocar isso, que há um destaque para os cursos de licenciatura. Quer dizer, os cursos de licenciatura obrigatoriamente deverão ter educação ambiental, porque para você formar professores com uma visão diferenciada, para que eles possam, então, trabalhar com os seus alunos, para a gente romper esse ciclo. Porque não adianta a gente culpar os professores atuais, né, de que eles não fazem educação ambiental ou de que eles fazem uma educação ambiental ingênua, né, simplificada. Não adianta culpá-los, porque, na verdade, eles não tiveram também uma formação, né, de uma educação ambiental mais crítica. Então, eles fazem aquilo que lhes parece mais, né, Muitas vezes o senso comum, né? Do senso comum. Então, fica muito restrito a mudanças de hábitos, né? E no caso das diretrizes curriculares, quando fala de educação ambiental, as diretrizes chegam a definir ou a dar algum indicativo? Sim, sim. As diretrizes elas são muito claras. Elas vão dizer: nós temos que romper com essa educação ambiental simplista, ingênua, que ainda, infelizmente, acontece nas escolas, né? Então, para uma educação ambiental mais politizada, uma educação ambiental mais complexa, né? Para que você trabalhe questões econômicas, questões culturais, questões políticas, né? Então, não fique só restrita à questão ecológica, né? Como é o caso. Tá, então, na verdade, as diretrizes curriculares, elas dão um avanço nesse sentido, Sim, eu porque falo, propõem
uma conscientização e uma ação mais efetiva da pessoa. Olha, as diretrizes curriculares elas estão disponíveis na internet, né, no Ministério da Educação, qualquer um pode acessar as diretrizes curriculares. Elas deveriam ser, eu imagino, ser estudadas, lidas com muita atenção pelos professores, ou que se estabelecesse nas escolas grupos de professores para a gente poder ler essas diretrizes, estudá-las, entendê-las, né? Fazer assim oficinas ou reuniões ou uma discussão, trazer pessoas de fora para debater, para que as pessoas possam ter luzes assim de como fazer. Porque realmente é difícil você mudar a sua prática, porque você segue um currículo, você tem livros, você tem já uma orientação, então você já tem tudo já muito, né? De repente vem alguém e diz, olha, precisa trabalhar isso, precisa trabalhar aquilo. Fica a sensação para o professor de que ele tem mais conteúdos, mas na verdade nós não temos mais conteúdos, mas assim uma forma diferenciada de lidar com um determinado conteúdo. Né? Então não é introduzir mais coisas, porque realmente os currículos eles já estão inflados, né, são muitos conteúdos. E aí fica a impressão de que o professor ainda tem que trabalhar mais alguma coisa. Não, é trabalhar de uma outra forma. Alguns conteúdos que já estão inseridos né? no currículo, no curso. Né? E no caso das licenciaturas, como as diretrizes curriculares fazem um destaque, porque está formando o professor, a professora que vai atuar nas escolas, na formação de alunos, na formação de adolescentes, a gente pode já ter uma ideia de como os cursos de licenciatura avançaram ou não nesses 2 anos, desde a aprovação das diretrizes para cá. Se já há avanços, se já há movimentos nesse sentido? Eu percebo que, pelo menos nos cursos de licenciaturas, né, em que eu trabalho, há um movimento, sim, de inserção. Ainda muito leve, né, porque, como eu disse, os professores têm uma resistência até natural, né, da introdução de outros conteúdos, né, imaginando que você tem que trabalhar mais coisas. Mas como para a avaliação, quando o MEC avalia um curso, os consultores, né, eles vão verificar se o curso atende, né, às diretrizes, tem ficado claro isso para os coordenadores de curso, a necessidade dessa inserção. Né? E essa inserção ela pode se dar basicamente de 3 formas, né, que as diretrizes colocam isso. Você pode trabalhar a educação ambiental de forma transversal, né, no currículo. Transversal, a palavra transversal seria alguma coisa que atravessa o currículo. Né? Então, todas as disciplinas, por exemplo, estariam trabalhando um mesmo tema. Né? Então, seria uma das formas. A outra forma é inserir conteúdos mesmo de educação ambiental dentro de cada disciplina. Né? E uma terceira seria uma mescla, né, de temas transversais e de conteúdos. Né? E a gente tem percebido que os coordenadores estão já programando algumas reuniões para que a gente discuta, então, por exemplo, naquele semestre, o que cada professor vai trabalhar, por exemplo. É um tema, vai introduzir algum conteúdo, mas o que a gente percebe é que, sem uma estrutura por trás, sem um grupo por trás, dando um embasamento, o professor sozinho, fica muito complicado para ele inovar. Né? Eu falo a inovação, principalmente na questão ambiental, como a questão ambiental ela é de natureza interdisciplinar, você precisa necessariamente reunir as pessoas, e as pessoas precisam ouvir o outro, né? Ouvir o que a outra área tem a dizer, aprender com o outro. Então, nós temos que ter pelo menos algumas reuniões durante o semestre para discutir os temas, para discutir o que está sendo feito, a reação dos alunos, né? Introduzir, por exemplo, mais monografias nos cursos sobre a questão ambiental. Mais dissertações, mais dissertações de tese, quer dizer, incentivar os alunos a levantarem problemas ambientais para trabalharem com a pesquisa. Né? E hoje nós estamos vivendo uma situação bem crítica
na nossa sociedade, especialmente na nossa região, que é essa estiagem, né? A estiagem, essa seca, a falta de água. Há municípios que já estão fazendo, enfim, assim, alternando, né, a distribuição da água, porque está faltando, a situação é bastante caótica. E então, nesse momento, se ressalta muito a importância da educação ambiental, tanto na universidade como nas escolas. Então, a gente corre o risco, né, eu falo assim, é interessante, porque nós estamos vivendo um problema, mas as pessoas estão muito ligadas à questão por exemplo, da economia de água. E se esse problema se resolve, por exemplo, com muitas chuvas, tal, e não se volta mais a falar nele, isso é errado, né? Nós temos que tratar esse problema todo o tempo. A questão da água, ela tem que estar presente todo o tempo. Porque nós, mesmo que a gente tenha água, que volte a ter bastante água, que a gente espera, né? Mas é uma água de péssima qualidade, porque ela é muito poluída. Então, nós temos que trabalhar o problema da água durante todo o semestre, não é exatamente agora, nesse momento crítico. Né? E esse é o problema da escola. A educação ambiental é pontual, né? Quer dizer, surge um problema, se trabalha aquilo, muda-se alguns hábitos, mas não, nós temos que trabalhar de forma sistêmica, né? Quer dizer, está faltando água, é um problema climático só? Né? Não é só um problema climático. Né? Nós temos que ver assim, quais são... toda a sociedade está envolvida, né? E também a gente não pode culpar o cidadão, quer dizer, o cidadão ser o responsável por aquilo, não. O cidadão, o governo, as instituições, as empresas, quer dizer, todos estamos envolvidos, né? Então, assim, distribuir responsabilidades. Na verdade, o tema educação ambiental, ele remete a todo cidadão, porque passa pela gestão, passa pela educação propriamente dita, passa também pela conscientização, porque no caso da água, não basta abrir ou fechar a torneira. Quer dizer, são fatores que precisam ser considerados, precisam ser trabalhados, administrados, conhecidos, conscientizados, para que se possa se trabalhar a sustentabilidade ambiental de uma maneira geral. Nós estamos aqui conversando com a professora Magui sobre o tema educação ambiental, a partir das diretrizes curriculares nacionais. Ela está nos trazendo informações que são muito importantes para o conhecimento de todos, especialmente aqueles que estão envolvidos com a educação, com a formação de professores e a formação de alunos, porque a situação em que nos encontramos requer a formação de cidadãos conscientes. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já para continuarmos esse bate-papo. Ei, Pantanal! Que maravilha, sou! Mas aqui os peixes já estão diminuindo. Por isso, é bom cuidar e proteger os rios até aqui, ó, de onde eles nascem. O Pantanal depende das nascentes e das cabeceiras. E nós também, ué. Então, pessoal, vamos ajudar. Afinal, tamo tudo junto, no mesmo barco. O Pensando em Educação está de volta e nesse segundo bloco continuaremos a nossa conversa com a professora Maria Guiomar Carneiro Tomazello, que é coordenadora do Núcleo de Educação em Ciências e professora do programa de pós-graduação da Unimep. Ela está conversando conosco sobre as diretrizes curriculares nacionais para a educação ambiental. Professora Magui, nós temos recebido aqui no programa Pensando em Educação representantes de escolas municipais que estão desenvolvendo projetos muito interessantes sobre meio ambiente, sobre educação ambiental, conscientizando as crianças, os adolescentes, mas envolvendo também a comunidade, envolvendo pais, envolvendo os responsáveis. Justamente, eu acredito que indo nessa linha, nessa orientação das diretrizes curriculares, que é a formação de cidadãos conscientes que vão
colaborar, né, com a gestão e com a criação de uma cultura diferenciada na sua relação com o meio ambiente. Nesse sentido, a gente poderia dizer que as diretrizes para a educação, elas chegaram no momento oportuno, talvez tardiamente, mas no momento também oportuno, porque a sociedade está reclamando por ações, por políticas públicas, por planos de gestão, planos de governo, mas também uma mobilização da sociedade para que alguns aspectos, né, do meio ambiente sejam melhor trabalhados, né, melhor assim, considerados pelo cidadão e pela sociedade de uma forma geral. Existe, assim, nesse momento, algum desafio já superado, o desafio que é colocado pelas diretrizes para nós, para nossas escolas? Eu acho que a principal é você romper com essa educação ambiental simplista, né? Ingênua, de só você ficar numa determinada questão. Porque resolvida essa questão, parece que o problema foi resolvido. E a gente vê que não, como a questão da água, né? Então, não dá para imaginar que os professores possam trabalhar só pela intuição. Você tem que ter projetos. As pessoas têm que ler sobre educação ambiental, elas têm que estudar sobre educação ambiental. Tem que haver uma disponibilidade do professor e não achar que é uma coisa simples, que é só falar aquilo, é só fazer aquilo. E mesmo a escola, né, mesmo que você tenha às vezes um projeto, você precisa ter leitura, aprofundamentos, né, para que a gente possa realmente fazer uma educação ambiental de acordo com o que as diretrizes propõem, né? Então, não é só você seguir a sua intuição. O professor, ele tem que ser formado, você tem que ter grupos de estudos. Você pegar, por exemplo, um problema local ou um problema regional para trabalhar, né? Eu acredito que essa linha mais de projetos, né, como o senhor disse, que tem recebido escolas, eu acredito que seja a mais, vamos dizer assim, que pode ter resultados mais práticos e mais a curto prazo. Você ter um projeto na escola com o envolvimento das pessoas em que os gestores também se envolvam, os funcionários, os pais, né? E que fique claro que a questão ambiental, ela é mais assim ainda, é um problema maior ainda para os mais pobres, né? Por exemplo, porque os mais pobres, eles sempre sofrem os impactos ambientais de forma muito mais acentuada do que a classe que tem mais recursos, né? Porque o pobre, ele não tem para onde ir, ele vai ter que ficar ali naquele lugar poluído, ele vai ter que ficar sem água, quer dizer, essa população mais pobre sofre muito mais, né? Então, a gente tem que fazer uma educação ambiental de transformação social, de mudança, de pensar também nas pessoas que não têm condições. Quer dizer, a Constituição Federal, ela é clara, todos têm direito ao ambiente limpo, ao ambiente sem poluição, à água limpa, né? Na verdade, é educar, né, ambientalmente para que todos possam usufruir do meio ambiente com qualidade. E não apenas uma pequena parcela da população. Porque a água, o ar, o solo, ele é um bem comum, né? E, na verdade, esses bens eles estão praticamente privatizados, eles são usados com interesses comerciais, né? Então, você não tem como bem comum, você tem que olhar para a água como um bem de todos, né? E todos têm direito. Todos têm direito a acesso uma à água, limpa, né? Água limpa e uma boa água. De qualidade. De qualidade e com custo menor também. Isso, com custo menor. E um custo menor envolve gestão, né? Envolve toda a canalização, o tratamento, outros tipos, por exemplo, de providências, né? Você captar água da chuva, você usar água, ter uma outra caixa d'água que não seja uma água potável, mas uma água que possa ser usada na casa, né? E a gente tem que ir introduzindo outras coisas e deixar a água tratada, mas para uso mesmo, para consumo, né? Para alimentação. Então, você
ter outras alternativas. E nós não temos, porque o Brasil, os brasileiros estão muito acomodados, principalmente na região que a gente tem muita água, né? Há até o inconsciente dizer que aqui tem muita água, tem muito verde, que nós estamos... Não, nós estamos vivenciando problemas muito sérios, né? Nós não temos mais matas, né? Nós temos a vegetação mínima, a arborização mínima, né? E agora é o problema da água. Então, isso não precisava nem ser... pensar muito para saber que a gente poderia, uma hora ou outra, viver esse problema. Essa situação. Né? Chegar a essa situação. Tá. Professora Magui, recai sobre as universidades, de certa forma, uma responsabilidade maior com relação à educação ambiental, a partir, né, das diretrizes curriculares, porque a universidade forma os professores e as professoras que vão atuar depois nas escolas particulares, mas também principalmente nas escolas públicas. E, então, essa formação do professor, ela é fundamental para que se desencadeie todo um processo de conscientização. Isso, porque na verdade a gente vive um ciclo, a gente tem que romper o ciclo em algum momento, né? E a formação, ela é exatamente ideal para que você rompa esse ciclo. Você forme pessoas, então, com uma outra visão, uma visão um pouco mais crítica, para que ela comece lá no seu, né, quando ela vai para a escola, fomente outros projetos, outros programas, para que isso mude, né, para que a gente... E nesse sentido, professora, existe alguma articulação entre as universidades, algum movimento? Olha, nós estamos vivendo, né, inclusive a Unimep faz parte, né, de um programa em que envolve 80 universidades latino-americanas, que é o projeto RISO, né, que na verdade, estabelecer indicadores para a sustentabilidade, né, e a Unimep está participando também. São 13 universidades brasileiras, né, e a gente tem percebido, inicialmente nós fizemos um questionário, respondemos a um questionário longo, e colocando todas as questões, por exemplo, desde do currículo até a gestão, né? Por exemplo, a questão da água na universidade, do uso do lixo, da energia, né? Da mobilidade na universidade, da relação com a população, com a cidade, né? Com cursos, com a pesquisa, com a extensão. Então, nós estamos fazendo assim, traçando indicadores. E esses indicadores vão poder nos ajudar a pensar o que a universidade, onde a universidade está indo bem, aonde está faltando, né, incentivo, aonde a gente precisa atuar mais. Então, acho que isso vai nos ajudar a pensar a universidade como um todo. Né? Isso é muito importante porque a gente pode dizer que Piracicaba está participando dessa rede que visa uma rede latino-americana. São apenas 15 universidades no Brasil. No caso, a Unimep, representando Piracicaba, está participando e com isso também contribuindo para a formação, para o levantamento de indicadores que poderão ajudar as instituições, né, as universidades e, consequentemente, vão também colaborar com a sociedade, né, especialmente as comunidades que estão próximas dessas universidades. O que se espera de um projeto como esse? Eu acredito, nós agora, todas as universidades já responderam, eles estão agora sistematizando os resultados, né, para a gente ter, então, indicadores, por exemplo, para o currículo. Como você verifica se o currículo da universidade está atendendo, por exemplo, a questão da sustentabilidade? Então, em que ponto a gente... onde você tem que analisar? A questão, por exemplo, da gestão da universidade. Então, como a gente vai trabalhar todos esses pontos, e isso nós vamos depois discutir esses indicativos, a universidade, se ela quiser saber, ou se ela quiser, por exemplo, fazer um levantamento, né, de como está a situação da universidade em determinadas áreas, ela pode aplicar, então, esses indicativos, né? E o que a gente tem percebido é que as universidades brasileiras estão com mais dificuldades até do que as outras universidades latino-americanas, que têm até iniciativas até já há mais tempo. Há mais tempo. E as brasileiras são iniciativas muito pontuais e muito ligadas a pessoas, né? E a gente tem que ter, na verdade, políticas na universidade. Você não pode ficar assim, uma pessoa ficar responsável, né? Aí a pessoa, por exemplo, se aposenta,
acaba o projeto. Não, tem que ser uma política da universidade, né? Tá. Da mesma forma como também as escolas precisam ter os seus projetos, suas políticas, a própria sociedade organizada por meio de organizações e a gestão pública também, né, com seus planos de governo. Ter incluído a educação ambiental e ter cobrança para aquilo, né? Nos projetos pedagógicos, por exemplo, das escolas, a questão da educação ambiental tem que estar presente, quer dizer, não pode ficar responsabilidade de uma diretora específica. Não é um apêndice na escola. Porque não é uma coisa que vem só a ser agregado, tem que estar inserido no documento, tem que ser uma preocupação de todos da escola, né? Muito bem, nós estamos conversando com a professora Magui sobre o tema educação ambiental. Eu perguntaria, professora Magui, para nós encerrarmos assim rapidamente, 2 ou 3 sugestões que você daria para as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo, sugestões para que elas possam se envolver com esse tema. Você já falou ao longo da nossa conversa, mas resumindo assim, 3 sugestões que você daria para as pessoas se conscientizarem mais sobre o tema meio ambiente. Eu acho que, por exemplo, os coordenadores pedagógicos das escolas, não sei se já fizeram isso, né? Pode ser que tem escolas que estejam muito mais avançadas, a gente está dizendo de forma geral, né? Um coordenador pedagógico, ele poderia iniciar, por exemplo, o semestre, estudando com os seus professores, né, naqueles momentos em que eles têm, estudando as diretrizes curriculares. Porque primeiro você tem que conhecer, né? Então você teria que ler as diretrizes e estabelecer algumas metas para o semestre. Nem que sejam pequenas, mas algumas coisas. O que a escola vai fazer então esse semestre para atender as diretrizes? E sugerir temas, discutir com os professores, então convidar, por exemplo, pessoas de fora. Se você tem às vezes uma certa dificuldade, nós aqui da universidade estamos à disposição, a gente pode ir até a escola, fazer uma palestra, uma oficina, né? Porque você precisa ter, às vezes, uma pequena orientação, uma sugestão de que projeto você poderia fazer. Então, seria assim, a primeira coisa seria a leitura detalhada, aprofundada das diretrizes curriculares, né? Conhecer, por exemplo, projetos de educação ambiental, outros, né, que às vezes você tem disponível, né, o próprio MEC tem um livro em que tem projetos de educação ambiental que você poderia conhecer outros projetos para você poder pensar o que você vai fazer. E como fazer um projeto? Como escrever um projeto, né, para você ter, porque um projeto às vezes exige recursos, como conseguir recursos, né? Então, eu acho que é nessa linha. Obrigado mais uma vez, professora Magui, pela sua participação. Nós agradecemos também todos que estão nos acompanhando e fica aí esse tema em aberto para continuarmos dialogando, conversando e buscando alternativas. Para conferir outros programas da TV Unimep, além do Pensando em Educação, acesse tvunimep.com.br. Tchau e até o próximo programa.